Nós queremos nessa noite da graça, porque é uma noite de despertar. É uma noite que cada um que está aqui possa tomar uma posição. E a posição do cristão é: eita, aleluia, cabeça para o céu, vestido de poder e glória, e pronto para a batalha, para a luta, para a vitória e para a conquista. Está aqui teu servo, Senhor, este menino homem, este guerreiro do céu, este profeta do Senhor. Usa o Paulo Vitor, Deus, com poder e glória, como o Senhor fez e sempre há de fazer no chamado que o Senhor tem para com ele. Usa o teu filho, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abrem em 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. O tema da pregação de hoje é o que o Valdeci acabou de falar, um pouco. O Apocalipse. Uma das maiores revelações que o Senhor mostrou na Bíblia. Um assunto que é muito comentado por todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Um assunto que é muito comentado por todos. Pessoas têm opiniões de um jeito, outras pessoas têm opiniões do outro. Mas hoje eu vou passar para os irmãos o pouco que eu aprendi do que o Senhor me revelou nessa palavra, em Apocalipse. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Quem achou diz amém? Glória a Deus, amém. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Amém. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou viajar um pouco pelo o livro do Apocalipse. Quem quiser abrir em Apocalipse para acompanhar, que o Senhor fala que nós seremos arrebatados, o arrebatamento da igreja, que primeiro irão os mortos em Cristo e depois nós, os vivos, que ficarmos aqui. É interessante que o Senhor fala que nós se encontraremos com eles nas nuvens. Ele não vai pisar nos céus, nós iremos. Arrebatamento significa tirar com força. O Senhor fala no capítulo 4 de Apocalipse, quem estiver acompanhando, o Senhor vai falar assim a partir do versículo 1 para João. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco celeste semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco. Aqui, a igreja já foi arrebatada. Nesse momento aqui, o Senhor fala: sobe para aqui. O Senhor vai falar: Gabriel, venha, chegou a hora. Valdeci, venha, chegou a hora. Torquato, venha, chegou a hora. Aqui nós já seremos arrebatados. O Senhor vai te chamar, nós seremos arrebatados. E lá nós estaremos diante do Senhor, vendo os tronos com os 24 anciões, que representam as 12 tribos e os 12 discípulos de Cristo. A discussão, não a discussão, mas o que o Valdeci falou, se nós iremos passar pela perseguição ou não. O Senhor
fala que nós teremos perseguições, mas nós não teremos a perseguição da grande tribulação. Porque, já que nós somos a igreja e vamos se casar com Cristo, que marido é esse que ia fazer a sua esposa passar por uma grande tribulação? Que marido é esse que ia fazer a sua esposa apanhar, sofrer, ser maltratada? Com certeza não. O Senhor, na palavra em Efésios, ele fala que em Efésios 25, não, perdão, Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se ele amou a igreja, nós não iremos passar pela grande tribulação. O Senhor fala, a carta à igreja em Filadélfia, ele fala assim para a igreja de Filadélfia, a igreja que era fiel a Deus. Ele falava, a carta à igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor já responde o que eu acabei de falar. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Nós que somos fiéis, nós que guardamos a palavra do Senhor, e nós que fazemos o querer do Senhor, porque esses serão os arrebatados. Porque na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 15, ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor fala da igreja de Filadélfia, que foi a igreja fiel, e fala da igreja de Laodiceia, que foi a igreja morna. Aquela igreja que não vai sair para evangelizar, que não vai buscar os que estão perdidos, que fica só sentada, dando glória a Deus, mas na verdade dentro do coração está pensando lá no trabalho, está pensando lá na sua casa, está pensando na conta que tem que pagar. E o Senhor está dizendo que a igreja de Filadélfia, a igreja que guardou a palavra dele, a igreja que fez o querer dele, que fez a vontade dele, essa será arrebatada. A igreja fiel, aquele irmão que é fiel. E agora eu vou dizer quem vai ser arrebatado. As crianças vão ser arrebatadas. Os crentes que foram fiéis serão arrebatados. Os crentes que fazem a vontade de Deus serão arrebatados. Esses crentes que fazem a vontade de Deus, os crentes que são fiéis a Deus, os crentes que fazem a obra que o Senhor manda fazer, não aquele crente que é morno, que é sentado na sua, que não engaja na obra, que não quer fazer nada, que só quer dar glória a Deus e ficar sentado e receber bênção. Esse crente não vai ser arrebatado, não. O crente que vai ser arrebatado é aquele crente que faz a obra do Senhor. Aquele que vem para casa de oração, ajuda em qualquer besteirinha, nem que seja só botar essa cadeira assim, ó. Ajudou já. Mas não aquele crente que fica só sentado, glória a Deus, glória a Deus. Pai, cadê minha bênção? Tu fez alguma coisa? Não fez nada. E essa é a igreja que vai ser arrebatada. E novamente eu repito, nós teremos perseguições, iremos passar perseguições, mas não pela grande perseguição, que é a grande tribulação. Porque a palavra do Senhor está dizendo, o Senhor não vai fazer a gente passar pela tribulação. Que marido é esse? Ei, Jean, tu meteu a pé na Priscila quando tu foi casar com ela? Não. Que marido é esse que vai fazer a sua mulher sofrer 7 anos passando por tribulações, passando por coisas que só as pessoas do mundo irão passar? Glória a Deus. No capítulo 5, quem estiver acompanhando aí, no versículo 2, ele fala: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Esse livro que João fala é o livro que está selado com 7 selos. Não tem ninguém no mundo, ninguém na terra, ninguém no céu que seja digno de abrir esses selos. Mas existe um, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que veio à terra como carne e que foi exaltado no céu, aquele que sofreu, que foi perseguido, que foi morto, que foi humilhado. Ele, o Cordeiro de Deus, ele é o único que foi digno de abrir os selos. Aleluia! Glória a Deus! João chorou porque não havia nenhum digno. Mas como fala lá no Salmos 24, abri as portas do céu, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Cordeiro de Deus, o único que é digno de abrir os selos. Glória a Deus. No capítulo 6, o Senhor abre o primeiro selo. O Senhor abre o primeiro selo. Vi, capítulo 6, versículo 1. Ele fala: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos,
e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. E lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Algumas pessoas, alguns teólogos, alguns pregadores, dizem que esse primeiro selo é Jesus Cristo. Mas não é Jesus Cristo. Esse primeiro selo é o anticristo. Porque Jesus Cristo não viria acompanhado de cavaleiros como morte, como guerra, como fome. Então aqui é o anticristo. É a ascensão do anticristo. É a partir do momento que assina o tratado de paz, aparece o anticristo. E aqui é o anticristo, o primeiro selo. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo selo é aberto. E eis que vem o cavalo vermelho, que é a guerra. A partir da guerra, tivemos grandes guerras no mundo inteiro, como tem a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial. Mas nada vai ser comparado a essa guerra que vai ter no segundo selo. Porque antes não tinha essas armas que tem hoje. Hoje tem bombas nucleares, tem bombas sonoras, tem bomba de tudo quanto é tipo. Tem arma de todas as formas, tem robôs preparados para matar. Essa guerra não será qualquer guerra. Essa guerra vai trazer muita destruição para a terra e para o mundo. E como a guerra, também há fome e pestes. O terceiro selo fala. Glória a Deus. Bebi um pouquinho de água. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. Glória a Deus. E vem o terceiro selo. O cordeiro abre o terceiro selo. O terceiro selo é um cavalo que vem com a balança na mão. É o cavalo preto, que se representa a fome e pestes. Tendo guerra, sempre tem fome. E aqui é que o anticristo virá como bonzão. Eita, aí o anticristo é o novo Cristo, ajudando todo mundo nas guerras, ajudando o pessoal a não passar mais fome, a não ter mais pestes, mas é mentira do diabo. Esses 3 anos e meio vão ser um tempo de paz, entre aspas. Porque depois dos 3 anos virá grande perseguições do anticristo. Terceiro selo que fala de fomes e pestes. No versículo 6 fala: E ouvi uma voz como de 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Aqui é o terceiro selo. No quarto selo, o cordeiro abre o quarto selo. E eis que vem um cavalo amarelo. Na tradução em grego, é cloro. E cloro é verde. Então, é o cavalo verde. Só que aqui, já que não existe cavalo amarelo, é o verde. E o verde, como fala aqui na palavra, esse é o cavalo chamado morte. Ele foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, a fome, a mortandade e por meio das feras da terra. Ele foi lhe dada a autoridade. Ele não foi mandado, mas a autoridade. Se ele quisesse fazer, ele fazia. Se ele não quisesse, ele não fazia. E uma coisa que eu assistindo e vendo e pensando bem, tem uma religião, que é a religião que mais cresce no mundo, que é o islamismo. Uma das mais conhecidas e que está crescendo cada vez mais e mais e mais e mais. No Oriente, lá no Oriente Médio. No mundo todo também. No Brasil temos. E se pararmos para pensar, pararmos para ver, todos os países que têm como religião o islamismo, tem a cor verde. Então, que eu tiro de mim, que é bem provável que o quarto selo venha o islamismo. O islamismo tem os radicais que matam os crentes decapitados. E aqui virá, o islamismo crescerá. E aqui é a morte, foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. Aqui morreram muitos cristãos. Aqui morreram muitos cristãos decapitados pelo islamismo. Irão morrer pela fome, irão morrer por feras da terra. Quando ele fala feras da terra, existem muitas doenças que vêm de animais. Coronavírus é uma, a peste bubônica, a peste negra veio de animais. E aqui virá pestes maiores ainda de animais, junto com o islamismo. Glória a Deus. O islamismo. Glória a Deus. No quinto selo, versículo 9, fala: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui
aqui reforça o que eu acabei de falar no quarto selo, que foi a morte dos cristãos. Aqui o Senhor fala que tinha sido, vai ver, os mortos que foram mortos pela palavra de Deus, aqueles que não negaram a Cristo, aquele que mesmo na tribulação, mesmo sendo torturados, porque não é qualquer tortura não, é tortura arrancando um pouquinho do olho, arrancando o dedo, arrancando a unha do pé, essa tortura, eles aqui não vão negar a Cristo e vão ser mortos. E o Senhor vai dar vingança, porque Ele fala, eles clamam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas o Senhor, no sexto selo, vai vingar, porque na palavra de Deus o Senhor fala: a vingança pertence a mim, não pertence a vocês, a vingança pertence a mim. E todos eles que foram mortos, decapitados, foram mortos, torturados, porque o Senhor fala: ai daquele que mexer com meus pequeninos. E o Senhor aqui no sexto selo vai punir. No versículo 15, capítulo 6, ele fala: os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E o Senhor fala: os reis, os grandes, os pequenos, os escravos, todos eles terão medo do Senhor, porque chegará a grande ira do Senhor, porque o Senhor é justiça, o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça. Ele é justo para com aqueles que foram justos com eles, que foram fiel a Ele. Ele irá vingar todos eles. E essas pessoas, aquelas que fizeram isso com eles, vão falar: cai sobre nós, montes e rochedos, esconde-nos da face aquele que se assenta no trono, aquele da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode nos livrar? Cair na mão do Deus vivo, não tem ninguém que tire, só Ele mesmo pode tirar. E esses aqui vão ser mortos, vão ficar com medo da ira do Senhor, porque a ira do Senhor, eles têm medo da ira do Senhor, porque o Senhor não é qualquer Deus. Glória a Deus. No capítulo 7, vão se levantar homens na terra que irão pregar o evangelho, que eles falam aqui, os 144 mil, mas não é os do TJ não. Esses aqui é os que vão se levantar na terra para pregar a palavra, e com esses aqui vão salvar muitas pessoas ainda na terra. Eu particularmente, quando eu li isso aqui, eu bati palma, porque essas pessoas aqui vão ser torturadas do jeito que eu falei, não vão ser qualquer coisinha não vão ser atribulaçõezinha, não vão ser afliçõezinha não, vai ser tortura, nega. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Será que nós estamos preparados? Nega. Vai ser desse jeito. Aí arranca a unha, não vou negar não. Arranca a unha, não vou negar não. Arranca o olho, não vou negar não. Orelha, não vou negar não. Perna, não vou negar não. Braço, nega. E aquele que for até o fim, que esses estarão com o Senhor e conosco. E aqui no versículo 10, eles clamam. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso aqui na terra. E nos céus, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Eles estavam glorificando a Deus, louvando a Deus na terra. E lá no céu estavam anjos e a gente glorificando e adorando o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 13 do capítulo 7 ele fala: um dos anciões tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu assim: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e almejaram no sangue do Cordeiro. Esses aqui, aqueles que foram torturados, aqueles que foram torturados de todas as formas, que foram decapitados, aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que mesmo com as torturas não negaram a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pagaram com a própria vida. E eu não vou falar de tudo, porque senão eu vou sair daqui só amanhã. Mas tem as trombetas da ira do Senhor, tem os cálices também da ira do Senhor. E agora, no capítulo 12, eu quero falar da mulher e o dragão.
Glória a Deus. Aleluia. Se estiver aí acompanhando. A mulher e o dragão. Aqui, a mulher e o dragão, capítulo 12, versículo 1. Vou ler aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para a dor à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Glória a Deus. Aqui, as pessoas já acham que a mulher é a igreja, mas a mulher não é a igreja. A mulher é Israel. E essa criança que está no ventre dela é Jesus, porque Jesus vem de Israel, Jesus é de Israel. E esse dragão é Satanás, que nesse tempo aqui irá se levantar contra os judeus lá em Israel. Fará de tudo para matar os judeus. Essas 7 coroas, essas 7 diademas, isso tudo que é 7 aqui, é as cabeças do dragão e tal. Isso aqui são 7 impérios que torturaram os judeus, que pegaram os judeus como os escravos. O Egito, a Síria, o Iraque hoje, o Irã, a Turquia, o Império Romano e o Império do Anticristo. Esses 7 representam os 7 cabeças, que são os 7 reis que maltrataram os judeus, que fizeram os judeus serem humilhados, que usaram eles como escravos. A mulher que vai ser torturada, a mulher que vai ser perseguida pelo dragão, que a mulher é os judeus. Então, nesse momento, Satanás, que é o império de Satanás, vai se levantar contra os judeus, contra os israelitas, torturar, matar, decapitar, fazer de tudo com eles lá. Mas no versículo 7, mais embaixo, vem um meninozinho bem fraquinho. E houve peleja no céu. Miguelito, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aqui o Senhor já derrotou o dragão. O dragão foi derrotado neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Passando mais um pouco, no capítulo 19, viremos a segunda vinda do Senhor. Nós que já estaríamos com o corpo de glória, já estaremos vindo com o Senhor para derrotar Satanás, para começar o reino milenar. Aqui no versículo 19, versículo 11, fala: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Os seus cavaleiros Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui o Senhor, junto conosco, viremos da glória, junto com aqueles que morreram na grande tribulação, com corpos glorificados, para combater contra Satanás, para guerrear contra Satanás. Aqui o Senhor, junto conosco, iremos aprisionar Satanás e guerrearemos contra Satanás. No versículo 20 do mesmo capítulo 19, fala: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, nós estaremos guerreando com Satanás e ganharemos a batalha, porque Satanás seria preso junto com o falso profeta e junto com aqueles que adoraram a imagem, que receberam a marca da besta. Aleluia. Glória a Deus. Desse tempo da grande tribulação até o reino milenar, teve uma pausa de 75 dias. Esses 75 dias, 30 dias foram para a purificação do templo, que é o terceiro templo que virá. E 45 dias foi o julgamento das nações. Todas aquelas nações que guerrearam contra Israel, que fizeram tudo contra os judeus e contra os cristãos. Depois desses 75 dias, virá o reino milenar de Cristo, que nós, junto com Cristo, iremos julgar o mundo. O mundo que será de paz, um mundo que será de alegria, de santidade, um mundo de glória.
pleno conhecimento, ausência de enfermidades, adoração universal a Deus, prosperidade econômica e principalmente a presença do Senhor. Um mundo que será perfeito durante 1000 anos. Estaremos com Cristo na terra, com corpos glorificados, como corpos incorruptíveis, pessoas que não teremos pecados. E nós estaremos na terra junto com o Senhor, 1000 anos, para um mundo perfeito, como se fosse o paraíso. Mas terá um dia que Satanás será solto e será derrotado. No capítulo 20, versículo 8 fala: E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui, mais uma vez, Satanás foi derrotado pelo Senhor. Mais uma vez, o Senhor veio e derrotou Satanás, porque quando Satanás se levanta, ele só se levanta para cair. Glória a Deus. E aqui, iremos para o grande juízo, o juízo final. O Jorge vai até achar que eu estou falando heresia, mas eu vou provar o que eu vou já falar aqui. No versículo 11, ele fala, capítulo 20, versículo 11, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui, o juízo final. Todos nós estaremos lá. Porque ele fala, de cuja presença a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ninguém vai fugir daquele lugar. Todos nós estaremos no juízo final. Não vai sobrar, não vai ter ninguém que não esteja. Como ele fala, dos pequenos aos grandes. Mas aqui, os únicos que vão ser julgados nesse dia aqui serão aqueles mortos. Os mortos que foram para o inferno. Porque nós não estamos mortos aqui. Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já estamos vivos, nós não morremos, nós ressuscitamos. Porque quando ele fala mortos aqui, ele está falando naqueles mortos que morreram no inferno. Porque nós ressuscitamos junto com aqueles mortos lá desde Adão até o último homem. E os únicos que serão julgados nesse dia aqui serão os mortos. Porque vi também os mortos. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos, nós estaremos vivos aqui. E a gente já foi julgado já lá no tribunal de Cristo. Porque lá no tribunal de Cristo é onde a gente vai receber os nossos galardões. Coríntios, como fala, os nossos galardões. E fala lá no tribunal de Cristo que nós seremos também julgados pelas nossas obras boas e pelas nossas obras más. Lá nós já fomos julgados. Aqui no juízo de Deus, quem estiver aqui com o corpo glorificado já está salvo. Aqui só estará os mortos, como fala, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abrirão os livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Aquele livro que a gente não imagina que é. Eu não sei como é, mas eu imagino que seja um livro grande, de ouro, com as folhas como alvo mais que a neve. E lá estará os nomes daqueles que irão ser salvos. Glória a Deus. E no versículo 13 ele fala: deu os mortos o mar que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus. Aqui, todos os mortos, do pequeno ao grande, todos aqueles que não aceitaram Jesus, serão jogados no inferno, junto com Satanás, junto com a morte, junto com todos esses. E aqui, uma coisa que eu também acho, que no inferno, lago de fogo, que no inferno, a duração será a mesma do inferno, mas a punição não será a mesma para todos. Por que eu digo isso? Porque Hitler não vai ter a mesma punição do que aquela pessoa que só não aceitou Jesus, mas não fez tanta coisa de errado. Porque nós seremos julgados pelas nossas obras, como ele fala. Nós não seremos salvos pelas nossas obras, mas seremos julgados. Quem teve com o Hitler, que perseguiu os crentes, ele vai ter uma punição muito maior do que aquela pessoa que só não aceitou Jesus. E aqui vão ser lançados no lago de fogo. Depois de tudo isso,
depois da grande tribulação, depois de morte, depois de arrancamento de cabeça, depois de tudo isso, o novo céu e a nova terra. E aqui estaremos nós com o Senhor. No versículo 4 do capítulo 21 fala: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Não, tá bom, até aqui. Nesse momento, enxugaremos todas as lágrimas. O Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Toda aquela dor que a gente passou aqui na terra, tudo aquilo que a gente sofreu aqui na terra, não passaremos mais. Toda dor, luto, morte não existirá mais. Lá será só alegria e adoração a Deus. E para encerrar, o Senhor fala da Nova Jerusalém. No versículo 11 do capítulo 21 fala: A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. No versículo 23 do mesmo capítulo fala um pouco de como será a Nova Jerusalém. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa cidade é perfeita, nós estaremos andando nas ruas de ouro, nós estaremos lá com Cristo, nós viveremos com Cristo. Depois de tudo isso, depois de fome, depois de guerra, depois de morte, depois de tribulação, nós estaremos com Cristo aqui, glorificando a Deus, que é o mais importante. E para encerrar, no versículo 10 do capítulo 22, ele fala: Não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Essa palavra aqui não foi só para crente não, mas foi também para os que não são crentes, mas também para os que são crentes, porque nós temos que se analisar como nós estamos hoje. Será que se agora, nesse momento, o Senhor voltasse, nós estaríamos indo com Ele, nós se encontraríamos com Ele na terra, no céu, nas nuvens? Porque, pelo menos eu, tenho coisas em mim que eu tenho que tirar para que eu possa ir. Eu não sei vocês, mas eu, sendo sincero, eu tenho que tirar coisas em mim para ir. Será que nós estamos preparados para sofrer as tribulações? Será que nós estamos preparados para sofrer as perseguições? Mas não a perseguição grande, mas a pequena perseguição. E assim eu encerro a minha pregação de hoje. Agradeço pela minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aula de Apocalipse. Eita, Jesus. Nós temos algo a dizer nessa noite através da palavra. Está escrito em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.